Amado irmão, amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 10 de janeiro de 2019, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora e principalmente exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Mas, primeiramente, nós queremos pedir perdão àquelas pessoas que, porventura, nós temos machucado, magoado, ferido, ofendido, que nos perdoe em nome de Jesus. Nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que Ele estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, conforme Ele nos promete, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, em nome de Jesus. Mais uma vez nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes desta quinta-feira, deste dia 10 de janeiro de 2019, de todo o decorrer desta semana, que completa e comemora mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje nós vamos ver uma passagem. O Espírito Santo de Deus nos exorta a trazer à amada igreja uma passagem escrita na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, dos versículos 8 em diante. Portanto, vejamos. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, aquela pessoa que tem um desejo no coração de pecar, porque todos nós temos pecado, amado. O ter pecado é aquele pecado que nós trazemos desde o nosso nascimento, é aquele pecado adâmico, aquele pecado que nós herdamos de Adão, do pecado originário de Adão. Portanto, nós temos pecados, mas o ter pecado é uma coisa, o cometer pecado é outra. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, mas a todos quantos receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. E este pecado que o Senhor Jesus levou, é este pecado adâmico, é este pecado com o qual nós nascemos, mas o Senhor Jesus Cristo cravou naquela cruz do Calvário a cédula adâmica que havia contra nós, o pecado adâmico que havia contra nós, contra todos que o receberam e o confessaram, que o recebem, confessam, que o receberão e confessarão como filhos de Deus, conforme nós já vimos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Portanto, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A pessoa cometer o pecado é a pessoa dar vazão à sua carne, é colocar em prática aquele desejo, porque na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 em diante, está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, só quando a pessoa coloca em prática, pratica aquele desejo da sua carne, é que ela peca. Enquanto está no desejo, ela pode repreender em nome de Jesus, ela pode orar, ela pode sufocar, fazer com que o Espírito sufoque a sua carne. Mas a partir do momento que ela coloca em prática, ela está pecando, ela está cometendo o pecado. Aí quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos comprou com o seu sangue, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus
homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O nosso Jesus nos comprou, nos constituiu reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra, e não para estarmos submissos ao diabo, cometendo pecados, andando na transgressão da carne, na concupiscência da carne, dando vazão à carne. Portanto, vamos dar continuidade. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Por quê? A pessoa vai lutar contra aquilo, amados. O desejo pode até vir, mas a pessoa vai repreender em nome de Jesus. E mesmo que a pessoa, às vezes, caia, ela vai ter aquele sentimento de culpa no coração, ela vai entrar na presença do Senhor, pedir perdão, e o Senhor vai estar de braços abertos para recebê-lo. O cometer pecado é a pessoa que comete o pecado consciente daquilo que está fazendo, na certeza de que tem aquele desejo no coração dela de fazer aquilo, e ela quer colocar em prática, ela faz de tudo para colocar em prática. Portanto, vamos dar continuidade. Primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ele passa a ser filho de Deus, ele recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E nós já vimos, ontem mesmo nós vimos na pregação, Mateus capítulo 22, dos versículos 34 ou 40, sobre o grande mandamento. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E em primeira Epístola do Apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, também está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, vamos ver. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora e esclarecedora para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por falar mais uma vez às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Continue a nos guardar, continue a nos guiar, a nos encaminhar, conforme está escrito no Salmo 31, versículo 3, porque Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor do seu nome, guia-me e encaminha-me. Seja a nossa rocha, a nossa fortaleza, nos guie, nos encaminhe, porque, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça, guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.